Oi, gente! Vim aqui hoje falar com vocês sobre um problema muito recorrente no jardim, que é o ataque de insetos nas plantas, que geralmente costumam sugar a seiva ou roer, comer as folhas. E a principal dica que eu dou para evitar o ataque desses bichinhos é um cultivo ecológico saudável, um cultivo biodiverso, ou seja, com várias espécies misturadas no mesmo jardim, no mesmo terreno, porque com a biodiversidade de planta, a gente vai ter também uma biodiversidade de animais. Então, animais de uma espécie só não vai chegar a atacar em excesso as suas plantas. Pode ser que dê um pontual em uma planta, um outro em outra espécie, mas se você tiver uma variedade de espécies, provavelmente esse ataque de insetos, né, de bichinhos que causam algum mal no jardim não vão aparecer. E isso aliado também a um solo saudável. Um solo não pode ser nem muito úmido, nem muito seco, porque isso também atrai o ataque desses bichinhos. É importante que o solo esteja sempre vivo, sempre rico em nutrientes, né, em matéria orgânica, que pode vir do humus, do esterco e de outros adubos, né, orgânicos também. O cultivo orgânico é essencial. Fazer uma cobertura de solo com matéria orgânica seca também é muito importante para evitar que algumas moscas pousem no solo, depositem seus ovos e depois eclodam novos bichinhos, né, que atacam as plantas, que é o caso da mosca minadora, que ataca muito o manjericão, por exemplo. Outros bichinhos são a cochonilha, que é um insetinho pequenininho, branquinho, sugador de seiva. E aí a gente tem a cochonilha de carapaça, que ela tem uma casquinha durinha, que fica agarradinha na planta. A gente também tem o pulgão e os ácaros. E também temos outras doenças. No caso, a gente falou até agora dos insetos, né, que causam problemas nas plantas, mas esses insetos, eles fazem furinhos minúsculos nas plantas, que a gente não consegue nem enxergar, é imperceptível a olho nu. Mas esse buraquinho fica exposto, e aí a seiva sai e atrai fungos e bactérias. Então, é interessante a gente prevenir que esses bichinhos apareçam, e logo a gente vai estar prevenindo também o ataque de fungos e bactérias. Então, como que a gente previne que as nossas plantas sejam atacadas e também combate esses bichinhos? A primeira receita que eu vou falar com vocês é muito simples e a maioria das pessoas vão ter esses ingredientes em casa. Então a gente vai precisar de detergente líquido, né? De preferência de coco, ou se não sabão de coco ralado. Óleo vegetal, qualquer óleo, e água. Então, essa receita consiste em você colocar uma colher de detergente, uma colher de óleo vegetal para 500 ml de água. Então, depois de colocar tudo isso dentro de um borrifador ou um aspersor, esse aqui no caso é um aspersor, que a gente bombeia ele e aí depois só de apertar ele sai um jato contínuo, não precisa ficar apertando igual aquele borrifador comum. Então depois que coloca tudo aqui dentro, a gente sacode bastante e aí pode aplicar nas plantas. E uma dica muito interessante e indispensável é fazer a aplicação de qualquer uma dessas receitas no final do dia, no tardar do dia, quando já está com crepúsculo, o sol está descendo, para evitar que o sol forte bata nessas plantas com essa receitinha, e aí pode acontecer de queimar as folhas. Então é sempre legal borrifar no final do dia. Então essa receita, ela principalmente vai combater esses bichinhos, os insetos, mas ela não costuma prevenir, então pode ser que volte. Então é interessante a gente fazer um cultivo saudável para evitar a volta desses bichinhos. E antes de aplicar, é recomendado tirar o excesso desses bichinhos. E se possível, né, e de preferência, na verdade, tirar
as partes das plantas que estão muito afetadas. Se você está vendo que embaixo das folhas está cheio de pulgão ou de cochonilha, tira essa parte e joga fora. Pode jogar no lixo, para evitar que esses bichinhos continuem se espalhando. E pode aplicar 2 vezes por mês, é interessante, tá bom? Para fazer o combate desses bichinhos. Outra receita muito legal é fazer o chá de canela, canela em pau mesmo, com cravo. Então a gente coloca a canela e o cravo para poder ferver. Depois de 5 minutos mais ou menos de fervura, a gente desliga o fogo e acrescenta camomila. Todas essas plantinhas, né, no caso da canela, do cravo e da camomila, elas além de ser aromática, elas têm também um poder inseticida. Então, se a gente fizer o chá da combinação dessas 3 plantas, colocar no borrifador e acrescentar um fio de óleo, vai ser ótimo para combater e também para prevenir, porque o cheiro, o aroma vai ficar ali nas plantas, então evita que outros insetos voltem. E além de ser orgânico, aqui inclusive eu dou preferência para os inseticidas orgânicos. No caso do detergente, ele não é um produto ecologicamente correto, mas ele também não é um produto que vai causar um grande dano, né, para a nossa saúde, para a saúde das plantas e do solo. Mas esse chá aqui, junto com um fio de óleo, é muito eficiente. Então ele pode usar em uma proporção maior, pode usar até 1 vez por semana, para que o aroma se mantenha e evite que os insetos cheguem até nossas plantas. E uma terceira receitinha, é a mais prática de todas, na verdade, e é também orgânica, é a mistura com óleo de nim. Aqui é o óleo de nim. Nim é uma planta, é uma árvore, ou seja, é um produto orgânico vindo de uma planta, de um vegetal. E aí a gente vai misturar uma colherzinha de café, dessa pequenininha, do óleo de nim, para 500 ml de água. Aqui a mistura que eu tenho é com ele, então eu vou mostrar para vocês como que aplica, independente de qual receita que for. A gente vai aplicar da mesma forma, em toda a extensão da planta, no final do dia. Então, de preferência, 1 vez por mês, independente também de qual receita for. E a gente vai levantar a planta na altura dos nossos olhos, ou se não abaixar, para ver se embaixo tem folhas atacadas. Se tiver alguma muito atacada, a gente vai tirar a folha, vai fazer a poda. Então aqui eu vou borrifar na planta todinha. E não tem necessidade de regar a planta, regar o solo. Se o solo também estiver saudável, vai evitar que dê fungos no solo, né? E não deixar muito úmido também, evita dar fungo no solo. Então aqui a gente falou sobre as principais receitas contra insetos. E aí tem uma outra receita, que essa agora é para fungos e bactérias. Os fungos e as bactérias, eles dão manchas parecendo queimados nas plantas. Aí a gente fica sem entender. Mas o sol não mudou, minha planta continua no mesmo sol. E de repente começou minhas plantas todas ficarem com umas manchinhas meio amarronzadas, parecendo queimadura, ou se não manchas pretas, parecendo necrose. São fungos. Os principais fungos dão essas características, ou se não uma manchinha branca, parecendo um talco, parecendo um pozinho branco. Então a receita para fungos e bactérias serve também o chá de canela, cravo e camomila, ou se não, a gente procura em floriculturas um produto que chama cupro, C-U-P-R-O, cupro. Ele é à base de cobre. O cobre ajuda a evitar
que os fungos e as bactérias ataquem nossas plantas. Porém, ele não combate. O fungo e a bactéria são irreversíveis. Então, quando a gente vê essas características nas plantas, a gente tem que fazer a poda imediata da folha inteira, da haste inteira, de toda parte da planta que está afetada. Porque como é irreversível, se ele continuar ali, ele vai continuar espalhando para todas as suas plantas, todo o seu jardim. Então, a gente tem que eliminar, jogar no lixo as partes que foram podadas. E aí a gente vem com a aplicação do cupro, que pode ser feita de 15 em 15 dias, ou seja, no máximo 2 vezes por mês. Porém, para lesmas e caracóis, que aparecem geralmente em períodos mais úmidos ou quando o nosso vaso fica muito úmido, então a gente tem que ter cuidado com a rega. É interessante a gente colocar em volta do vaso ou fazer um anel em volta do pé da planta ou fazer uma bordadura em volta do canteiro com cinza de madeira mesmo. Porque esses animais, eles têm respiração cutânea, eles respiram pela pele. Então, quando eles veem pozinhos fininhos, eles nem chegam perto, porque aí tamparia os poros da pele dele e ele poderia morrer asfixiado. E a gente pode colocar também uma isca, para que em vez desses animais irem nas plantas, eles vão se alimentar dessa isca. E uma dica interessante é um chuchu partido. Se a gente colocar um chuchu partido, já maduro, as lesmas e caracóis vão se alimentar dele ao invés das nossas plantas. Essas receitas também vão evitar o aparecimento de lagartas no nosso jardim, porque com o aroma dessas caudas inseticidas, vai evitar que a borboleta pouse na folha, deposite seus ovos e depois eclodam as lagartas. No caso das formigas, elas são mais difíceis mesmo de combater. No caso daquelas pequenininhas, que fazem o ninho dentro dos vasos, elas adoram fazer ninho dentro de vaso, a gente não tem muita solução. Com o cultivo ecológico e com a aplicação desses inseticidas, pode ser que evite o aparecimento delas. Só que uma dica legal é colocar canela em pó misturado no nosso substrato. Ou se não, fazer uma adubação em volta do vaso, afofar e colocar canela em pó, porque a canela, por ela ser muito aromática, ela acaba espantando as formigas. No caso daquelas formigas maiores, que fazem realmente uma poda natural nas nossas plantas, que dependendo da espécie é até interessante, pode reparar que depois da poda natural feita pelas formigas, a maioria das plantas vão rebrotar bem mais vigorosas. No entanto, se for no caso de horta, acaba que a maioria das pessoas tem que optar pela isca produzida em laboratório. Então, não é um produto orgânico, no entanto, ela geralmente que consegue combater as formigas. A gente pode também espalhar gergelim pelo canteiro, que aí ao invés de levar as nossas plantas, da formiga pegar os pedaços das nossas plantas e levar para dentro do formigueiro, elas levariam gergelim. Só que esse gergelim demoraria para dentro do formigueiro ela virar um bolor e acabar com o formigueiro, espantar as formigas para outro lugar. Então, seria de efeito mais demorado. Por isso que a maioria das pessoas acabam optando pela isca química mesmo. No entanto, de uma maneira mais vagarosa, a isca de gergelim também funciona. O gergelim cru, sem ser o torrado, ele espalhado pelo canteiro, ele faz com que as formigas optem por essa isca ao invés de nossas plantas. E outro detalhe importante é que por mais que essas caudas inseticidas sejam orgânicas, é interessante a gente esperar por cerca de 10 dias após a aplicação para estar fazendo o consumo no caso de plantas alimentícias ou medicinais.